Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um super episódio do Mentes Legais, o podcast que, como você já sabe, busca trazer convidados muito especiais e com histórias muito interessantes para que você conheça um pouco mais sobre os lados pessoal e profissional de cada um deles. E a terapia não deve ser encarada como um luxo. Pelo contrário, é um ato de autocuidado, qualidade de vida, equilíbrio emocional e investimento pessoal. A prática clínica da nossa convidada de hoje propõe uma visão mais realista e necessária da saúde mental, aproximando a psicologia do cotidiano de quem, muitas vezes, não sabe por onde começar. Psicóloga com especialização e atuação em terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema e análise do comportamento aplicado em autismo. Ela atua com um olhar técnico e profundamente humano. Sua missão é clara: ajudar as pessoas a se ajudarem, seja adulto, adolescente ou criança, respeitando sempre as individualidades e o tempo de cada um. Em suas próprias palavras, pare e dê uma chance a si mesmo. Afinal, a vida é 10% o que acontece com você e 90% como você interpreta isso. Através desse olhar transformador, ela nos convida a enxergar a psicologia não como algo distante, mas como uma aliada poderosa na construção de uma vida mais consciente, leve e significativa. E por meio de uma linguagem acessível e afetuosa, ensina que há coisas que simplesmente não podemos controlar, como o que os outros fazem, sentem ou pensam, os erros do passado e a certeza de que tudo vai ser como planejado. Ao focar no que está ao nosso alcance, ela propõe um reencontro com a responsabilidade emocional. Seja muito bem-vinda ao Mentes Legais, doutora Maria Caroline Zoen. Muito obrigada, inclusive eu amei essa apresentação. Que bom! Ficou maravilhoso, muito obrigada. Uma honra para mim estar aqui com vocês. A honra é nossa, né? Tô podendo receber você nesse projeto do Mentes Legais, nesse nosso bate-papo. A gente não teria como, né, não fazer uma apresentação à altura da convidada. A gente agradece de antemão você ter aceito, né, conversar conosco. Nós vamos estar aqui falando um pouco, né, sobre a sua atuação profissional, sobre a sua vida pessoal também. E, obviamente, né, eu vou fazer de conta que eu não sei metade das coisas que você vai responder. Mais metade. Muito mais. Eu vou fazer de conta que a gente está conversando pela primeira vez, para que o público, né, possa também conhecer um pouco mais sobre você. E aí, justamente com base nisso, eu inicio te perguntando, tá? Como se eu não soubesse. O que é que te motivou a escolher a psicologia como carreira? Então, vamos lá, né? Já que você não sabe, já ouviu essa história 20 vezes, mas na verdade, assim, é uma história que eu tenho muito orgulho. Essa semana, inclusive, eu estava falando isso com uma conhecida psicóloga, que foi uma trajetória que eu me orgulho muito. Eu decidi quando eu tinha 13 anos de idade, então eu decidi muito nova. Eu tinha uma certa dificuldade na escola, com matemática e física e esses pontos, exatamente. E aí eu ficava muito nervosa. E a minha mãe teve um olhar assim muito legal e falou: bom, acho que eu vou levar ela num psicólogo. E aí eu conheci uma psicóloga, que é alguém que eu tenho um carinho enorme, né? Assim, digo que amo de paixão mesmo. E foi ali que eu conheci a terapia e eu falei, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer. Porque eu senti na pele o quanto a terapia pode ajudar. E aí eu lembro que já tinha essa sensibilidade, né, das pessoas virem conversar comigo e tudo mais, então uma coisa foi se encaixando na outra. Tentei fugir, em algumas vezes tentei, né, falei, não, acho que eu vou, sei lá, fazer teatro, eu acho que eu vou fazer medicina, foram algumas coisas, mas a psicologia sempre esteve ali, eu não tinha dúvidas de que eu seria psicóloga. É que é normal nessa fase da vida, né, quando a gente está parando para pensar, de seguir realmente uma carreira profissional. A gente, em geral, inicia uma faculdade muito novo. Tem gente que às vezes, foi meu caso, né, começa a fazer uma outra faculdade, depois vai, porque às vezes tenta sair daquilo que seria o seu caminho profissional, que a gente sempre sabe no fim das contas, né, mas tenta buscar outra coisa, ou às vezes fica na dúvida, é normal. O primeiro passo para a gente saber que a gente é de humanas
é na escola saber que a gente não gosta de matemática. não, isso aí. Isso que de... A gente às vezes não sabe para onde a gente vai, mas a gente sabe para onde a gente não vai. Então vai. Isso é muito importante. É. A gente não saber o que a gente saber o que não se deve fazer ou o que não gosta é tão importante quanto o que de fato a gente gosta. E também, às vezes, por influência, né? Assim, eu tenho um pai que é médico e é uma pessoa que eu admiro muitíssimo. Então, é alguém que também eu olharia e falaria, nossa, será que é isso e tal? Tanto é que meu irmão foi por essa linha, né? Acabou depois se unindo a mim na psiquiatria, né? Porque foi junto. Mas, não, estava muito claro que era a Eu acho, psicologia. assim, particularmente, que para você ser psicólogo, você tem que ouvir, né? E essa atividade de você ouvir a pessoa e, eu não sei, né? Uhum. Absorver o que a pessoa está vivendo, transmitindo para você, eu acho de uma sensibilidade muito grande. Eu acho que só pessoas que com esse dom realmente de ouvir, de ter sensibilidade, que conseguem desenvolver essa capacidade de ser, digamos assim, brilhante na psicologia, como é o seu caso, né? Obrigada, Léo. E assim, você falou uma coisa muito interessante, que até tem uma frase, eu não vou me lembrar exatamente, mas assim, eu vou dar um pouquinho do que eu lembro da frase, e aí, se alguém quiser depois pesquisa, que é linda. Que é quando a gente diz que a gente ouve o outro e a gente sente aquilo que o outro fala com o nosso coração. Então, você se sentir sentido por outra pessoa é uma coisa inexplicável. Quando a gente se sente sentido pelo outro, é uma coisa inexplicável. Então, hoje mesmo eu falei com a minha secretária, eu falei, se alguém falasse assim pra mim, na psicologia você não se envolve, você fica estática. Eu ia falar, eu não sou psicóloga, né? Porque não tem como, né? Não. Dissociar essa. Claro que, né, chegou em casa e tal, dá aquele momento, se afasta, mas é você se sentir sentido, né? A terapia do esquema, que é uma das minhas especializações, é uma área que faz com que esse lado da sensibilidade e tal aflore mais, ele me deixou mais livre para isso. E tem também outro detalhe que a gente vem observando depois que a gente teve a pandemia, né? Superamos esse momento. Todo mundo começou a se sentir na autoridade de falar sobre saúde mental, né, sobre comportamento, né, como que a gente deveria lidar com a situação. Os profissionais da internet. Exatamente. Todo mundo começou a se achar PhD em saúde mental. E o que a gente queria saber de você? Se você, depois desse período, de ter vivenciado esse período, acha que tem muita desinformação ainda propagada com relação à saúde mental? Sim, eu acho muito perigoso, né? Porque, assim, realmente, às vezes, alguma coisa dita, né? Já tive vários casos de pacientes que me deixam relatar isso como experiência, inclusive que foram em eventos, enfim, organizados por pessoas que não tinham o conhecimento de fato para estar passando aquele conhecimento, né? E tiveram problemas com isso. Então, por exemplo, às vezes você vai ter um paciente que está ali com uma pessoa, né? Não precisa ser um paciente. Você vai ter uma pessoa que está ali com uma situação de fragilidade, de um histórico de vida muito difícil, de um lar desorganizado, né? De uma família que não foi legal. E aí você fala para ela assim, não, é técnica do enfrentamento, lança isso e fala, você tem que gritar, você tem que botar para fora. E assim, vai bem com um monte de gente, com uma grande massa? Vai te fazer bem, a raiva cura também, você vai botar pra fora. Mas e se for essa outra pessoa que tá fragilizada e não consegue? Então, muitas vezes, né, a gente vai ouvir certas coisas e colocar de uma maneira diferente, né? Então, eu acho muito perigoso. Sim. Agora, tem de fato também um lado que eu não vou negar, né? Que como se fala mais disso, as pessoas começaram a ter mais consciência. Porque é muito tabu também com a pessoa, eu tenho psicólogo. Exatamente. Hoje em dia está mais desmistificado isso. Embora eu acho que ainda precise, né? Sempre a gente está batendo essa tecla constantemente, é diferente do que era talvez antes assim, do período da pandemia, né? Vamos botar desses 5 anos para cá. Eu ouvi uma pessoa esses dias falando uma coisa que eu achei tão legal. Ela falou assim, tem gente que tem vergonha de ir na terapia. Eu acho tão chique. Ela falou, falei, que legal, vou ouvir isso. A terapia hoje é uma necessidade. Como a gente falou, não é um luxo. Não é um luxo, é necessidade. Não. Porque a gente, no dia a dia, como advogado, a gente escuta tanta coisa, vivencia tanta coisa. Se você não tiver um momento para, de repente, ter um espaço para você entender tudo aquilo que passa na sua cabeça, aí tem os problemas do trabalho, tem a vida pessoal. Se você viver sem terapia... Conciliar tudo isso, né? Inclusive, parabéns, porque...
Porque não tem como. E, inclusive, na pandemia, eu acho que muito do que aconteceu com as pessoas delas procurarem mais essa ajuda e tudo mais, é porque ficou todo mundo sem ter para onde ir, sem ter o que fazer. E aí a sociedade que estimula que a gente esteja produzindo o tempo inteiro e não estimula um descanso e nada desse tipo, começa a ficar parado. O que eu faço agora? A gente Como é que tem eu lido com o meu... ócio produtivo, né? Um Perfeito. momento para ficar. Uau, amei essa fala. Perfeito. Não, e que a gente busca fazer. Bom, falando por nós particularmente, a gente busca fazer isso também, né? Sim, Questão do ócio produtivo. Você tem que ter um momento de Desligar. um desligar. bom trabalhador é aquele que descansa. Não, Sem dúvidas. até porque senão você. É óbvio que a gente, enquanto profissionais, a gente busca ter produtividade, né? Cada um na sua área. Mas, particularmente, né, falando por mim, eu acho muito difícil a gente dar conta dessa produtividade se não tiver um momento de descanso. Eu, particularmente, coloco o meu momento de não fazer nada como um compromisso na minha agenda. Excelente, excelente. Tem que estar na agenda isso, porque senão, mas óbvio, sempre foi assim? Não. É a partir do momento que você vai amadurecendo, o tempo vai passando, você vai vendo como você consegue conciliar a agenda, tempo, você vai se conhecendo, né? E aí você consegue chegar nesse denominador, digamos assim. Perfeito. O Selton Mello deu uma entrevista falando que você sentar numa mesa de bar com seus amigos e não conversar nada de importante é tão eficaz, lógico que não tem a mesma proporção Sim. do que você fazer a terapia. Uau. Que é um momento que você está ali, você não está falando nada importante, você só está conversando, dando risada, e eu acho que isso ajuda nesse seu momento de ócio produtivo. Isso caminha junto com você buscar o olhar técnico. Lógico, né? Sim, sim. Você não vai... Tem que Claro, mas é perfeito, eu consegui entender. De realmente, assim, às vezes a pessoa tá tão num ápice de aquela coisa, e de repente, assim, só sair pra encontrar. Eu falo muito isso com meu marido, às vezes, eu falo assim, é bom que a gente tenha amigos que são amigos, né? E então, assim, às vezes você sair com esses amigos, você encontrar, você não precisa ser máscara, você não precisa de nada, é só você ser você e você sabe que tá tudo bem, que tá tudo ótimo. Então, isso é muito positivo. Isso é importante. Não, isso é verdade. E um ponto que a gente sempre tem em mente, que a gente tem em comum, né, Léo, da nossa profissão com a sua, é essa necessidade, digamos assim, dentre as básicas, talvez, da nossa profissão, que é o do ouvir, né? Sim. Muitas vezes, obviamente, cada uma na sua particularidade, o cliente que bate na porta do advogado, ele quer muito mais falar do que o que a gente fala. Então a gente tem que saber, né, obviamente não temos a eficiência de um psicólogo, mas a gente tem que saber o momento de ficar quieto também escutando. Claro. Né? Há muitos tipos de consulta, especialmente direito de família, mas outras áreas também, que ela, assim, digamos que se a consulta for de 1 hora, 10 minutos a gente falando e 50 a pessoa falando, porque às vezes ela só está esperando aquele momento, né? De estar falando ali, às vezes ela própria se escutando, ela vê a coisa por um outro ângulo que às vezes não estava vendo antes de chegar ali na mesa do advogado. Então a gente tem um pouco disso aí. Acho que nesse ponto as nossas profissões, embora diferentes, convergem por aí, né? Com certeza. E é muito comum isso mesmo do ouvir, e às vezes até em terapia mesmo. Começa-se o paciente falando muito, né? A consulta é de 1 hora, geralmente. Mas eu já atendi pacientes de primeira vez 2 horas, 3 horas num consultório, porque eu não tinha como parar aquela pessoa. Geralmente, quando eu atendo a primeira vez, eu até faço isso, né? Já te falei algumas vezes que eu deixo um horário a mais, porque eu sei que pode passar. Então, assim, essa pessoa, antes de tudo, ela precisa se ouvir e ser ouvida, né? É como eu te falei, ser sentida através de alguém, né? Eu acho que a pessoa também, quando ela chega naquele momento... a primeira vez que eu fui, eu fiquei meio retraído, mas acho que a pessoa, quando vai a primeira vez, ela começa a falar, e à medida que ela vai se soltando, eu acho que o profissional fica até assim, não, deixa ela... E assim, você falou uma coisa perfeita, Léo, assim, as vozes críticas, principalmente na primeira consulta, a gente tem vozes críticas, né? Todo mundo tem.
Então, vozes que você ouviu na sua infância, coisas que você... de cuidador, do pai, da mãe mesmo, né? Que geralmente são os cuidadores, mas pode ser da moça que trabalhava na sua casa, da professora, da babá, enfim, várias pessoas. E aí essas vozes a gente vai trazendo ao longo da vida. Mesmo que a gente não saiba, né? Exatamente. E aí é muito legal, inclusive, quando se identifica isso na terapia, né? E assim, primeira vez que você senta para poder fazer terapia, às vezes eu falei muito, eu tô falando acelerado, eu acho que eu tô falando disso, não sei. Então, assim, e às vezes até de você poder, eu falo muito que o meu consultório é um espaço onde eu quero que seja diferenciado do mundo. Ali não é para julgamento, ali não é para nada, não é para nada, é para tudo. É para você poder ser quem você quer ser e sem se podar. Eu falo, deixa a voz crítica. Paciente que eu vejo que é muito rígido, eu falo, deixa a voz crítica lá fora, na recepção. Infelizmente, depois eu sei que você vai pegar. Mas, pelo menos Durante para aquele entrar. momento. Que aí você entra. E na prática, o que é parar e dar uma chance a si mesmo? É tudo, né? Então, eu falo que às vezes, eu tenho uma outra frase que engloba essa que eu amo, que é assim, ainda bem que a gente pode escolher quem a gente quer ser. Porque às vezes a gente vai vivendo a vida no automático e a gente, porque eu sou assim, não sei o quê. E é assim que você quer ser? Quem você quer ser? Então dá uma chance pra você. Vê o que você quer ser, o que você quer fazer. Que às vezes também a própria sociedade determina um padrão de comportamento Total. que se você não segue, você tem um problema com você. Sim, exatamente. Eu acho que isso aí também, você saber exatamente que você tá do jeito que você se sente bem, talvez, Sim. muito importante do que você seguir um padrão, porque senão você é julgado por não estar fazendo o que todo mundo diz que tem que ser feito, né? Exato, assim, vou dar um exemplo pessoal pra gente, como eu sempre falo, no consultório eu falo, que é a técnica de autorrevelação, eu falo, vou dar um exemplo pessoal pra gente trazer pra terapia. Aqui vai ser uma técnica de autorrevelação, mas não pra trazer pra terapia. Eu já fui julgada algumas vezes, né? Hoje em dia isso não acontece mais, mas por tipo, você é muito sensível, você quer falar com todo mundo, que não sei o quê. E isso é meu. E aí, como as pessoas às vezes falavam isso, e dava aquela travada. Retraída. E aí eu olhei e falei assim, gente, quem eu quero ser? Eu quero ser exatamente isso, eu quero ser assim, né? E aí eu falei, não, então tá. Quem quiser que ache o que quiser, né? E é importante você saber qual é a sua intenção com aquilo. Se a sua intenção é boa, ponto. É porque eu acho que no fundo, na verdade, toda pessoa quer ser ela mesma. O ponto é que às vezes a pessoa não sabe colocar isso em prática, Sim. seja por pressões familiares, por experiências pregressas, por temperamento mesmo, né? Falando popularmente, a pessoa às vezes ela não sabe se o caminho que ela entende, o que ela gostaria de seguir, é o que ela deve seguir. Né? E isso tanto do ponto de vista profissional, de escolhas né, da vida profissional, da vida pessoal, de carreira, de família, enfim, de tudo, né? Tem gente que não sabe às vezes. Então, isso que você falou também é muito importante, porque quando a gente fala de temperamento, né, a gente fala de base genética, então a gente vem com isso, né? Não a gente não nasce como uma tela em branco, como se pensava antigamente. Não, a gente nasce já com o nosso temperamento. O que acontece? Ele se modifica, ele não se modifica. Durante a vida, o ambiente externo, os aprendizados que a gente vai tendo, as coisas que vão acontecendo, a vivência, a experiência, e isso faz com que algumas coisas se modifiquem. Mas o nosso temperamento, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito amável, dificilmente eu vou me tornar alguém não amável. Mas assim, eu saber como é o meu temperamento, inclusive tem uma teoria que a gente chama que é a teoria do Big Five, que avalia isso muito bem, ajuda muito. Porque aí eu consigo entender, por exemplo, popularmente falando, uma pessoa muito amável, aquela amabilidade altíssima, tem uma chance de acreditar que todo mundo está falando a verdade, né? Então, o Matheus sabe que esse é um ponto meu. Então, se eu tenho isso no meu temperamento, então eu sei que eu tenho que tomar um cadinho de cuidado com certas coisas, né? Então o autoconhecimento. É um exercício mental próprio que a pessoa tem que fazer, né? O autoconhecimento é tudo. Agora, tem uma pergunta curiosa que me veio aqui à mente, não, sem falar de religião, Tá. mas falando de espiritualidade. Uhum. Nós, assim, de fora, a própria sociedade, ela enxerga um pouco a mente do ser humano com muita ligação com a espiritualidade.
Eu não sei se isso tem realmente sentido. Acredito que tenha, porque eu acho que quando você crer em algo, Uhum. isso ajuda você, né, no seu dia a dia. Mas queria você, como psicóloga, se isso tem algum sentido. Legal. Então, assim, na verdade, a espiritualidade é uma das caixinhas, né? Quando a gente faz roda da vida, que é uma técnica bem legal que a gente usa também, na roda da vida, assim, ela é desenhada numa folha, tem várias áreas, relacionamento amoroso, não sei o quê, e tem a espiritualidade, Sim. né? Por quê? A espiritualidade ajuda muito os seres humanos, tá? Mais que comprovado. Porém, o que acontece? Muitas vezes é colocado como do tipo, não vai num psicólogo, não vai num médico. Exatamente isso. Pois é, e aí Falta de dificulta oração. muito. É como tipo, a pessoa está enferma, não, hora que você vai melhorar. Não. Eu falo, se você quer orar, se você quer fazer, ótimo, agrega tudo. Lógico. Mas a gente não, exatamente, mas a gente não cancela aquilo outro. Já tive alguns casos no consultório que também me deixaram servir de exemplo, porque vieram muito fragilizados, inclusive, porque ficou uma massa muito forte dizendo, não, isso aqui é um problema espiritual. Tem a pessoa ali se dedicando, fazendo tudo, pessoa maravilhosa, e faltava outra Pessoas, coisa. às vezes, com depressão, você está precisando ir para a igreja, você está precisando isso. Mas, na verdade, bom, até onde eu sei, é uma química, né? do cérebro, Perfeito, perfeito, que é como qualquer outro órgão do seu corpo, que às vezes precisa ser medicado, perfeito. né? Não tem... E aí, como eu estava falando de temperamento, aí você vai lá, tem uma pessoa que tem o que a gente chama de uma parte do temperamento que é o neuroticismo alto, né? Essa pessoa, ela tem uma tendência a ter emoções mais negativas. Ok, ela já vem assim, né, de fábrica, ela veio assim. Aí o que acontece? Durante a vida, essa pessoa vem de um lar desorganizado, onde não valorizam as dores dela. Então, isso vai propiciando e chega num ápice, às vezes, uma situação muito alta, e a gente precisa de todas as ferramentas possíveis, principalmente da psicologia e da psiquiatria. Sim, sim. Eu, assim, pelo pouco que a gente está conversando aqui, dá para ver que a psicologia, o papel do psicólogo, ele é muito mais do que só sentar e Muito mais. tanta que você falou aí de tanta técnica que tem, de coisas que o psicólogo consegue enxergar na pessoa que a pessoa não tem capacidade de ver, e as pessoas não podem negligenciar isso, né? E do estudo permanente do profissional para poder identificar esses diferentes vieses em cada paciente, né? Sim. Aliás, falando em estudo, indo para uma outra linha de abordagem agora, no mundo de hoje em dia, a gente... Eu não gosto do termo de se falar que pode até ser que seja isso, estou falando como um leigo, tá? De que muito se diz de que hoje você tem muito mais crianças, por exemplo, com transtorno do espectro autista. Eu não sei se você tem muito mais crianças, eu acredito que a abordagem seria, hoje o assunto é muito mais discutido, muito mais debatido. Como leigo, me parece que, na verdade, o termo correto de se levar essa conversa seria por aí. Posso estar enganado. Mas, partindo então desse princípio, né, que hoje a gente tenha muito mais discussão, muito mais debate sobre o transtorno do espectro autista, especialmente em crianças, a que você atribui isso, a esse aumento dessas discussões hoje? Essa foi a primeira aula de um curso de pós-graduação que eu fiz, do ABA para autismo. E dizia assim, por que tem mais crianças autistas no mundo hoje? É a água? É não sei o que, ele colocou até uma forma de brincadeira, né, assim. E ele falou o seguinte, que eu acho que, eu repito assim, porque eu acho que é realmente por onde a gente pode ir mesmo e pensar. Existem muito mais médicos, muito mais profissionais hoje em dia, então tem muito mais faculdade, então tem mais gente para poder diagnosticar. A informação, ela é muito mais passada até por conta das redes sociais, né, que a gente estava falando, coisas corretas e não, mas existe uma informação ali sendo Disseminada, né? perfeito, sendo exatamente mais disseminada. Então, isso também, e o fato também de que algumas teorias caíram por terra. Por exemplo, antes se dizia que o autismo era mãe geladeira. Mãe geladeira tinha filho autista. Como assim? Ah, porque a mãe fria, a mãe que não dá atenção ao filho, e era tido como uma teoria correta, né? Muito antigamente, claro. Se fosse um reflexo, né? Isso, então aí, não, mas a mãe dele é carinhosa, não corta. Tinha umas coisas assim que não batia. E outra, o autismo é nível 1, 2, 3.
leve, moderado e grave. E aí, aquele que tá no 3, todo mundo vê. Aquele que tá no 2, que é o moderado, opa, precisa de uma ajuda. E o que tá no 1, às vezes é mais leve, e é mais leve mesmo, né? E ele é medido exatamente pelo nível de apoio que essa pessoa precisa. Então não é tipo assim, tem muito autismo. Não, ele precisa de mais apoio do que o do nível 1, do que o do nível 2. Então, isso são coisas muito particulares. Que quando se vem esse diagnóstico, que muitas vezes, para quê? Vai sentenciar a pessoa e tal. Mas isso dá uma paz enorme para alguns pacientes. Porque assim, poxa, então é por isso. Né? É por isso que... Exatamente. Não é porque eu tenho um problema, que eu sou complicado, que eu não quero socializar. Não, é porque eu realmente não consigo. Tem as limitações, tem um porquê disso. Eu dou muito exemplo do quanto que se perde quando não tem esse diagnóstico. Por exemplo, quando... imagina que você está num bar, né? E aí chega uma pessoa e está flertando com outra. E essa pessoa que está ali, né? Estão se olhando, uma dessas pessoas é autista e não sabe. Aí a pessoa vira para ela e fala assim, e aí, vamos tomar um drink? E essa pessoa que é autista e não sabe, não bebe. Ela fala assim, eu não bebo. A pessoa vai embora, ela fala, poxa, porque queria conversar. Ela não entende. Ela só respondeu o que lhe foi perguntado, mas não... Não, ela não vai até o além. Então, como assim, gente? Peraí. Carol, mas fulano foi diagnosticado com autismo e não tem isso. Sim, ele pode ter um nível a mais. Por exemplo, algumas pessoas dizem que, e tem realmente dados sobre isso, que o autista tem dificuldade com piadas. Mas tem autista que faz piada super bem. Tem. Acho que cada um uma particularidade. E assim, diferenciar características de autista de autista. Características de narcisista e narcisista. Assim, entendi. Né? Sim, as características, digamos assim, individualmente, Não. uma pessoa pode vir a ter sem ter necessariamente o diagnóstico do transtorno autista ou que seja narcisista, né? Perfeito. Porque acho que cada uma dessas questões, elas são compostas de um conjunto de características, né? E às vezes a gente pode ter isoladamente algumas delas. Sim. Eu acho que 99% das pessoas têm, não tem? Tem alguma... Isoladamente alguma coisa... De um traço. Sim, né? e traço, perfeita palavra. E para isso a gente tem um manual, que é o DSM, né? Então, esse manual, lá tem as características, os critérios diagnósticos, para poder se chegar a uma conclusão e aí sim, né, fazer Mas aí, então você acha que justamente esse aumento desse debate seja então pelo aumento de profissionais e também pela difusão das informações certas ou não, né, que a gente tem hoje em dia? Isso. Seria mais por isso. E falando em informação, hoje a gente acesso à informação é mais rápido do que a gente podia sonhar algum dia, né? Esse mundo globalizado. E hoje a internet meu entendimento, é uma terra paralela ao cotidiano. Lá um monte de gente fala o que quer, né? Emite opinião com base em verdade. E a gente tem as figuras dos haters, dos stalkers. E eu queria saber de você se isso gera um reflexo tanto para quem quanto para quem pratica a conduta, Sim. quanto para quem sofre com a conduta, né? Sim, então, realmente, assim, a gente até fez uma palestra, né, Matheus, falando sobre isso na Bienal, e o stalker seria aquela pessoa que persegue, Isso. né? E o hater, odiador por odiar. Então, todos os dois querem ser vistos, né? De alguma maneira eles querem chamar a atenção e por vezes isso é feito de uma forma negativa, todas as vezes inclusive, porque ninguém quer ser perseguido e ninguém quer ser odiado. E geralmente está na pessoa, é um problema com a pessoa que está fazendo, que está tendo o ato de stalkear ou que está cometendo o hater. Por quê? Essa pessoa muitas vezes está com alguma questão nela e quer chamar essa atenção para tipo, eu vou odiar porque eu não tô legal. Então, e tem vários estudos que mostram isso. A pessoa não tá satisfeita com alguma coisa, eu vou lá, não é tão consciente às vezes para ela, mas é tipo assim, isso aqui me irritou, eu vou jogar. Sabe aquela infelicidade que tá aqui e eu vou jogar? Sim.
E as pessoas que sofrem, dependendo de como essa pessoa está, principalmente se ela estiver mais vulnerável, ou se alguma fala tocou num pontinho dela, do tipo, a pessoa, eu tenho, sei lá, eu tenho uma crença que eu me acho burra. Aí alguém vai lá e, você é burra. Bate no gatilho, né? Aí, né, dependendo, agora essa pessoa fala, não, isso aqui é um problema dela, porque essa pessoa não tá... E quanto mais atenção a gente dá, mais eles continuam, porque a tendência é essa, eu quero ser visto. Isso me parece assim, igual criança mimada. Ela faz a birra, se você der atenção, ela continua. Se você ignorar... Não é nem atenção que a gente fala, entendi o que você falou perfeitamente, mas assim, é como se fosse validar, porque a birra em si tem alguma coisa por trás dessa questão, até porque a criança não sabe muito bem. Agora, quem tá stalkeando e quem tá fazendo hate, a gente tá falando de adultos, ou pelo menos adolescentes já com um cérebro muito mais, né, formado que uma criança. Então, ali ele tá querendo o quê? Ele quer provocar medo, ele quer provocar desconforto. Já na birra, não. Muitas vezes quer outra coisa. Eu quero atenção mesmo porque eu tô com saudade, mas eu não sei falar. Né? Ali não, eu quero te ameaçar, eu quero te provocar, eu quero te odiar, né? Negócio consciente, né? E o fato é que é um fenômeno da atualidade e que, considerando a tecnologia que só evolui a cada segundo que passa, infelizmente é um tipo de conduta que as pessoas vão ter que lidar com isso, né? Sim. Daí o porquê até do que a gente estava conversando na palestra e o que a gente conversa no escritório, da necessidade de legislações mais eficazes. Não, com certeza. Aí é um outro tipo de conversa, né? Verdade. Para esse tipo de para tentar se conhecer essa porque as pessoas às vezes confundem você punir aquilo que a pessoa está falando com você tolir o direito dela de falar. O que se pretende com esse tipo de regulamentação de rede não é você tolir a pessoa de falar, é você dizer para ela, olha só, a rede está aí, você pode dizer tudo aquilo que você quiser, mas se você estiver falando alguma coisa que implique em crime, você vai ser punido. Exato. E aí as pessoas, não, eu não posso mais falar mal do outro. Não, você pode, só que você vai ser punido. É que assim, às vezes pra gente esse tipo de coisa parece tão óbvio e é difícil de você passar isso, frase entendeu? clichê, mas é maravilhosa. O óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito. O óbvio lulante. Porque na verdade, assim, é óbvio pra um e não é óbvio pra outro. Não, sim, É muito simples. Se você parar para pensar, você vai estar na rua, você vai ofender o seu colega? Pois é. Se você ofende na internet, o crime praticado é o mesmo. Perfeito. É porque não existem crimes praticados tão somente por meio de uma conduta física, Exato. de uma ação física, mas também verbal. Tem crime até que não precisa de ação, a omissão. A omissão é crime. Exato, exatamente. Ô, Carol, mas... Esse aí eu concordei sem saber, né? Se eu fiz... Mas disse aqui pra gente, obviamente, né, você com a sua experiência que você já tem de consultório, dos outros locais nos quais você já atuou, de hospitais, de clínicas, né? Você já ouviu, viu e viveu todo tipo de história, que é claro e evidente que né, a gente não quer que você compartilhe a exatidão. Mas tem alguma que você pudesse trazer, compartilhar conosco, que tenha sido emblemático ou marcante para você? Ai, todas. Todas me tocam de alguma maneira. Eu amo meus pacientes, histórias, e às vezes quando eles me permitem dar exemplo, para servir de exemplo para os outros pacientes no consultório, é tão legal que eles percebem o quanto isso ajuda e eles costumam falar, olha, se você quiser dar meu exemplo, você também pode. Então, assim, praticamente todos já me falaram essa frase, que é muito legal. Mas, assim, sempre eu acho que vai ser suicídio. Eu acho que aí, assim, porque tem tudo, mas ali quando a gente sente aquele pavor, aquela situação, e você consegue sentir que você ajudou, que você foi ferramenta, não consigo falar disso sem chorar, que você foi ferramenta para que uma pessoa saísse daquela situação, não tem como, assim, eu tive uma história muito bacana, que ela me deixa relatar, eu troco tudo. Menina, eu troco tudo pra poder, né, ficar mais... E é tão legal que ela falou assim, não, você pode falar o nome, meu nome, porque foi tão forte pra ela, jamais que eu vou fazer isso, mas assim, né, onde quem me ligou, na verdade, foi um familiar, e pedindo pra iniciar a terapia e tudo mais, e eu ainda não conhecia muito bem da situação, eu vi que tava muito grave ali,
fiz uma consulta online, vi a questão preparada já estava no sinalzinho laranja que a gente fala, não estava mais tipo, porque primeiro tem vários estágios, né? Primeiro eu penso, cogito, depois eu compro uma corda, eu faço alguma coisa, então tem vários pontos. E aí eu fui até a casa da pessoa, né? E desde então, nunca mais ela tentou suicídio, e era um pensamento recorrente na vida dela. Tem também uma coisa que eu faço no consultório, que é um contrato terapêutico, né? Assim, contrato. Eu já até perguntei isso a Matheus. Eu falei, Matheus, não é problema isso não, né? Ele falou, não, não dá não. Porque várias pessoas que passaram e que tiveram ideação suicida falaram, Carol, como foi importante aquele papelzinho que não tem valor nenhum, que eu escrevo com a minha canetinha. Eu, fulano, me comprometo a dar uma chance pra Carol e pra terapia e pra mim mesmo. Dê uma chance a si mesmo para que possa para que eu possa me ajudar e tudo mais. E aí, depois disso, a gente olha juntos, olha aquilo que você fez, né? Olha que legal, sua vida tá aí. E melhora, né? Melhora mesmo. É que a gente vê, a gente às vezes não tem dimensão do que a gente pode vir a sofrer Sim, na vida com relação ao aspecto emocional. Mas eu acho que nunca é para sempre, eu acho que também nunca é algo que você não consiga, ao menos, viver com isso e superar de certa forma, né? sim. Mas que bom que tem pessoas que buscam o profissional. Ai, sim. Porque não vai ser infelizmente não é todo mundo que tem esse pensamento, né? Não, com certeza. E assim, eu falo, ninguém quer se matar. Todo mundo quer resolver os problemas. Só que às vezes eu acho que o problema é tão grande, a minha capacidade é menor que o problema, então eu vejo o problema gigante e minha capacidade menor. Então eu realmente preciso de um profissional para me ajudar. E aí vem o temperamento. Se for uma pessoa com um temperamento mais de emoções negativas, de emoções mais que a gente chama de baixa de emoção, né? As pessoas que estão com emoções mais desagradáveis, essa é a palavra. Então eu sinto mais ansiedade, eu sinto mais tristeza, eu sinto mais raiva, eu vou ter mais uma dificuldade de trazer esse lugar e aí eu vou ter mais chance ainda de deixar adentrar, né? E vocês podem perceber às vezes nos mínimos detalhes, né? Uma pessoa fala assim, nossa, o jogo vai perder, o Flamengo vai perder. E tem uma pessoa do lado que tá assim, cara, vambora, mais 1 minuto ainda, mais 1 minuto vai dar certo, né? E aí você vê a diferença ali naquele... Assim, eu costumo falar leigamente, acho que nós temos esse pensamento, de aquela simples frase que é tudo passa, né? A gente tem que ter em mente que da mesma forma que infelizmente momentos muito bons vão passar, graças a Deus momentos muito ruins também vão passar. Perfeito. O ponto é que nem todo mundo consegue ver isso sozinho. Sim. Então precisa de fato ter esse acompanhamento. E até quem enxerga isso, tem isso em mente, também precisa do acompanhamento, né? Do profissional. A questão é que a pessoa tem que entender que a gente não precisa dar conta de tudo sozinho. Não. Tem que buscar, né? Realmente Esse essa fardo de auxílio. você se assumir sozinho É verdade. é muito ruim. Agora, Carol, você teve ou tem algum ídolo, alguma referência na sua... Muitos, assim, vou colocar aqui a psicóloga que eu falei lá no início, de quando eu tinha 13 anos de idade, total. O nome dela é Milena Vasconcelos. Ela é, assim, alguém que eu admiro demais e a gente conversa muito, né? Tem muita troca legal com relação a isso. Tenho a Ana Rison, que é a minha professora de terapia do esquema e também sou apaixonada por ela, pelo jeitinho dela. E tem também, aí já começam os que fundaram, né, a terapia cognitivo-comportamental, que a gente fala que é o pai da terapia cognitivo-comportamental, que é o Beck, que é o Aaron Beck, e o da terapia de esquema, que é o Jeffrey Young. Aí vem John Bowlby, tem mais um monte de gente que eu amo. Bastante, mas o bom é a gente ter referências. E qual o momento histórico que você gostaria de ter presenciado ou de ter vivido? Então, pensei aqui em vários, né? E até agora estou pensando, inclusive. Mas eu acho que seria quando a psicologia deixou de ser filosofia e passou a ser ciência. Que eu acho que... Você queria estar lá ali no meio do pessoal que participou disso aí. eu queria falar com certeza. Não precisa fazer tanto teste. Tá óbvio, gente. Tá óbvio que é uma ciência, né? Ídolo?
você já falou vários. Agora, viagem também tem várias, não? Inesquecível. Aí eu vou fazer um parêntese antes da história. Porque Carol é uma pessoa que ela gosta muito de viajar. Entendeu? Ela adora viajar. Ela, pô, se ela pudesse, ela vivia dentro de um avião. Ela adora viajar. Então, assim, mas alguma coisa eu tenho certeza que você garimpou aí pra gente, pra poder trazer. Graças a Deus. Eu gosto da minha rotina, eu amo minha vida. Então, assim, e trabalho muito isso em mim, inclusive, porque sei que tem enrolo aí nesse meio. Viajo, gosto, mas não sou aquela pessoa que vou falar assim, ai, vamos viajar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. Posso vir a me tornar, posso, Sim. mas por enquanto ainda não sou. Então, a viagem que eu mais gostei foi quando eu estava na adolescência, que eu viajei para Bariloche com meu pai, com minha mãe e com meu irmão. E ali eu lembro que assim, eu era, né, assim, não pode comer isso, não pode ser aqui porque é adolescente, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E aí eu lembro que lá eu comia tudo que eu queria e eu gosto muito de dormir, né? É um dos meus hobbies, assim, dormir. Eu amo. E lá não precisava acordar tão cedo. E a vivência que eu tinha, a história de viagem é tipo assim, do meu pai e da minha mãe muito animados. Vambora, tá na hora de acordar, levanta, porque a gente tem que fazer isso. Tá perdendo. E aí eu ficava tipo assim, ai, né, vou viajar pra isso. E agora eu tô desconstruindo, né? Olha como é legal o autoconhecimento na vida adulta, né? E aí converso com meu marido, que é um parceirão, e fala, aqui, vamos acordar. 9, 10 horas, não precisa também exceder, né? Da tarde, dependendo de onde você estiver, 10 da tarde. Não, mas é real. Não, nem sempre funciona, não, mas a gente vai. Mas aí eu tô gostando, né? Mas assim, não é aquela coisa. E eu em viagem, assim. Bom, também depende da hora que você foi dormir no dia anterior, né? Mas eu, em geral, 10 horas eu já Não. plantei uma árvore, escrevi um livro, já 10 horas da manhã. Agora eu vou falar uma coisa que eu reparei na última viagem que eu fiz com meu marido até. O fato também da viagem, e aí vem a história do ser sentido por alguém. O fato também da viagem, às vezes, provocar emoções legal no seu parceiro, do tipo, eu vi que ele estava muito feliz em um momento, ai, aquilo pra mim valeu a viagem. Então, Nossa, isso aí é uma das coisas mais importantes tem isso. quando você está se relacionando com alguém. sim. E aí eu falei, A amei. felicidade do outro ser genuinamente Isso. felicidade para você. Sim, Né? perfeito. Esse é um ponto realmente muito importante nesse tipo. Não só a nível de viagem, assim, é um exemplo, né, que a gente traz dentro de todas as questões. Ô Carol, e qual é um livro que todo mundo deveria ler? Então, cada semana vou dizer um, porque Então, nesta semana, qual é o livro que todo mundo deveria ler? Disciplina Positiva de A a Z. Eu acho que, assim, principalmente para pais, né? Porque esse livro, ele... Para pais genitores ou pais? Pais genitores. Genitores, tá. Boa, Léo. Porque ali é um livro na prática. Eles pegaram e colocaram, literalmente, de A a Z, e aí, briga com o irmão. Eu abro, quais são as soluções aqui para eu fazer com meu filho? Então, eu tenho passado muito ele para pacientes, mães de pacientes, enfim... E aí eu comecei a ler mais ainda, aprofundado, eu tô assim, encantada. Eu já vou fazer um laboratório que eu já falei com o Chico, que antes da gente ter filho, eu quero que ele leia todo esse livro comigo, que a gente vai ler um pedacinho por dia. Ele não, com certeza, gostou mais. Mas aí agora, antes de eu falar a tradicional frase, temos que fazer mais uma pergunta. Exatamente. O que a Carol de hoje falaria para a Carol de 15 anos de idade? Desculpa. Boa. Desculpa porque você se cobra demais. Desculpa porque um dia você vai entender tudo isso. Excelente. E eu te amo. Que bonito. Acho muito bom você falar isso. Aí agora eu já não estou falando mais como host do podcast. Falando como pela primeira vez desde que a gente faz essa pergunta, a gente está com uma convidada, no caso, que eu conheci a pessoa de 15 anos e a pessoa de hoje. Então, eu entendo bem o que você está querendo dizer. Sim. É a primeira pessoa que a gente faz essa pergunta que eu estava lá. Você viu os na dois, época. os dois lá. E aí, é importante você falar isso aí mesmo. E na terapia de esquema, inclusive, a gente fala tanto disso, porque todo adulto tem uma criança. Tem até e a gente fala que tem modinhos que a gente funciona. Então, assim, um modo adulto saudável,
o modo criança vulnerável, tem o modo criança zangada, enfim, tem vários. E a gente, quando aprende isso, a gente se conecta com a criança interior da gente. E é muito, assim, Léo, Matheus já sabe que eu já falei isso com ele várias vezes, mas é uma explosão de sentimentos tão legal. É realmente, tem um vídeo maravilhoso, depois posso te mostrar, que mostra justamente uma paciente numa sessão se encontrando, né, com o lado criança dela. Não tem nada de espiritual, nada disso. Mas é muito poderoso, porque a mente, o cérebro, ele não entende isso como uma dramatização. Então, se você passou algum problema na sua infância e tal, que às vezes você vai lembrando coisas pequenas, né? E hoje fica aquela dor, você consegue fazer uma dramatização e o cérebro vai entendendo isso como um processo de cura, de cuidado. Porque por isso que quando a gente assiste filme, a gente sabe que é mentira, a gente tá chorando. Pois é. A gente sabe que não tem nada a gente tá rindo. E a infância em si, ela muitas vezes dá o tom do caminhar dali em diante, né? Da pessoa, do adulto que vai A infância é um terreno que se pisa a vida inteira. a vida inteira. É isso aí. Pô, vamos pensar por esse aspecto, É. né? E também, a partir do momento, eu gosto muito quando você fala da importância da pessoa, ao longo dessa caminhada, cultivar a sua gangue do bem. Ai, É isso. muito, muito. Eu aprendi muito isso com a Ana também, a Ana Rison, que eu falei que é uma das ídolos, que ela fala que a gente tem que ter uma máfia do bem. Não dá, a gente pode ser gangue, a gente cria gangue também. Tenho certeza que ela vai aprovar. Porque eu falo assim, não tem como a gente não se importar com o mundo, senão a gente vira alguém. Só que a gente tem que saber com quem que a gente vai se importar, com qual opinião que a gente vai se importar. Então, se você tem uma máfia do bem, é nessa máfia que você fala, aqui, você acha que eu exagerei nisso aqui? Você acha que isso aqui tá bom? Você acha que não tá? Porque se você pergunta pra todo mundo, tem gente que realmente não vai conseguir te ajudar. Então, assim, eu tenho minha máfia do bem, Matheus faz parte dela total. E aí, a gente faz questão realmente de perguntar, porque ali você tem um esteio, né? A tal do vínculo seguro, Sim. né? Eu sei que ali eu posso contar, eu sei que ali... E ali eu me preocupo, porque não é tudo que vão me falar realmente que... tá falando porque quer aparecer, tá falando porque quer me machucar. Não, às vezes tá me dando um toque. E que todo mundo possa poder identificar isso, né? Sim, com certeza. Léo, e aí? E aí? Satisfeito pro Max? E eu tô também. Satisfeito. Não, e aqui, eu tô honestamente, você conversar, por mais que não tenha nada de viés de consulta, nada disso, mas você é uma psicóloga nata, porque o seu jeito de falar, de conversar, transmite, sabe, uma sensação boa. Então, eu não saí daqui, foi terapêutico. Foi muito terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. Isso aí. Eu faço minhas as palavras de Léo, né? Acho que você sabe, talvez melhor do que ninguém no mundo, o quanto que é importante realmente, né? Isso que a gente tem, você sabe que você é muito mais do que uma amiga. Para mim, e aí, com base nisso, é importante a gente poder... Eu fico muito feliz de ver a gente pensar na gente há 10, 15 anos atrás e hoje, né, cada um trilhando sua profissão, tendo a oportunidade de poder estar batendo esse papo já como profissionais, da gente ter a consciência de que hoje a gente fez a diferença na vida de algumas pessoas por meio da nossa profissão, como você deu o exemplo. Eu acho que a profissão talvez seja a principal forma de contribuição à sociedade que a gente pode ter. Então eu fico muito feliz de poder estar olhando para você aqui agora, nesse momento, lembrar de toda a nossa trajetória e a gente poder estar trocando essa ideia aqui. Muito obrigado por ter aceito estar aqui no Mentes Legais. Eu amei. Os parabéns pela profissional que você é e desejar muito mais sucesso. Obrigada. Eu queria dizer que, assim, para mim é realmente uma honra ser escolhida para ser ouvida e principalmente por profissionais como vocês dois, que eu sei que são. Então, para mim, é realmente uma honra. A gente que agradece. A gente que te agradece. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado a você que nos acompanha em mais esse super episódio que, como meu amigo Leonardo bem disse, não foi terapia, mas foi muito terapêutico aqui do Mentes Legais. Continue de olho no nosso canal, nos nossos próximos convidados e nas próximas Mentes Legais que vão passar por aqui. Um forte abraço e até a próxima.